Você já ouviu falar sobre adultização infantil? Pois é um tema extremamente delicado e nesses últimos dias o youtuber Felca denunciou o influenciador Ítalo Santos por expor crianças e adolescentes em várias situações inapropriadas e tudo isso repercutiu na internet, gerou muita discussão. E hoje eu quero te passar a visão da reflexoterapia em relação a isso e te dar dicas práticas de como você pode contornar essa situação para evitar que aconteça aí na sua casa. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Caio, sou reflexoterapeuta e professor de reflexologia e bem-vindos a esse canal que te ensina a ter mais qualidade de vida, mais bem-estar através da reflexologia e de outras técnicas naturais. Se você não está acompanhando as últimas notícias, deixa eu te explicar um pouquinho melhor. O youtuber Felca denunciou o influenciador Ítalo Santos por expor jovens como a Camilinha, que entrou na chamada Turma do Ítalo quando ainda criança, em diversos vídeos com danças sensuais, festas regadas a álcool e vários climas adultos, vamos dizer assim. E isso gerou diversas investigações e até mesmo a prisão desse influenciador. Com isso, a gente entende os problemas que podem causar a adultização infantil. Mas, primeiramente, é importante entender o que de fato é a adultização infantil, que nada mais é que uma antecipação de diversos comportamentos, de vestimentas, de falas e diversas outras coisas que não são totalmente apropriadas para as crianças, como o que acontecia da hipersexualização dessas crianças e jovens adolescentes. Agora pensa comigo, se um artista, um ator, atriz, enfim, alguma celebridade que passa ali por diversos paparazzis e toda essa exposição midiática já se sente mal e muitas vezes desenvolve algum transtorno, seja de ansiedade, depressão e coisas do tipo, e imagine só uma criança que foi antecipada das suas responsabilidades, da sua infância, e com isso, pela hipersexualização e tudo mais, ultrapassou todos os limites possíveis da infância. Imagina só os danos que podem acontecer ali na cabecinha dessa criança, desse jovem. Essa exposição prematura e agressiva das crianças e jovens pode sim causar diversos prejuízos, principalmente na sua parte emocional, desenvolvendo ansiedade, depressão, baixa autoestima, toque, problemas ali para se relacionar, se expressar, enfim, diversas coisas aí que vão afetar sim a sua vida adulta. Mas também é muito importante lembrar que é durante a infância que a gente desenvolve uma parte do nosso cérebro que é responsável pela criatividade, pela capacidade de imaginar, de fantasiar as coisas. Mas por que isso é tão importante? É desenvolvendo essa habilidade criativa na infância que você tem adultos bem mais positivos, com a capacidade de olhar um problema e pensar em soluções, encontrar caminhos, seja para a vida, para a parte profissional, emocional, relacionamentos, enfim. São adultos que conseguem pensar fora da caixa. E quando você tem uma criança que foi negado, né, esse desenvolvimento, você acaba tendo um adulto muito mais rígido, ali centrado apenas no problema, que tem muito mais dificuldade de ser feliz, de encontrar meios para conseguir viver a vida conforme ele deseja. De qualquer forma, não pense que esses prejuízos são ali apenas de quem está participando e gravando esse tipo de vídeo. Acontece que aí na sua casa, com seu filho, sua filha, se ele tem acesso à internet e pode assistir esse tipo de vídeo sem uma monitoria, seja no YouTube, TikTok, Instagram, enfim, você vai fazer com que seu cérebro se acostume com todo esse tipo de informação. Então, essas crianças e jovens que têm um acesso deliberado a esse tipo de coisa e assistem com frequência esse tipo de coisa, vão ali apodrecendo o cérebro e fazendo com que ele se acostume com esse tipo de situação, com esse tipo de vídeo, e acabe até entendendo que aquilo é o natural, perdendo a sua inocência, perdendo ali todo o desenvolvimento natural, cognitivo do cérebro, que vai fazer com que ele seja um adulto muito mais saudável e feliz. Por isso, é bastante importante tomar cuidado e ficar sempre de olho com o que o seu filho, a sua filha, tem ali à disposição no celular, no computador, enfim. É bom ficar sempre de olho ali. Na visão da reflexoterapia e do universo terapêutico, de uma forma geral, a gente entende que é extremamente importante cada fase desse desenvolvimento, para que você consiga chegar na fase adulta de uma forma muito mais saudável, muito mais confiante e consiga encontrar o seu caminho de forma mais natural, sofrendo bem menos com problemas psicológicos ou físicos
e assim por diante. Por isso, é importante que a gente tenha ali algumas artimanhas, vamos dizer assim, como pai e mãe, para que a gente consiga ajudar a cultivar cada vez mais cada uma dessas fases. E é isso que eu quero te mostrar agora. Nós, como adultos, temos a obrigação de sermos referências positivas para as crianças e jovens. Por isso, a nossa missão é ajudá-los a desenvolverem cada vez mais e melhor suas habilidades e qualidades, seja no âmbito social, comportamental ou até mesmo cognitivo. Então vamos para a primeira situação. Imagine que você tenha um filho ali com menos de 7 anos, que é a fase mais importante para esse desenvolvimento da criatividade e imaginação. Nessa fase é muito importante que você evite brigas, palavrões, formas agressivas de falar, de resolver problemas, o uso de celular. É sempre bom que você esteja sempre na altura da criança, agache para falar com ela, olho no olho, e dê total atenção até para coisas que talvez não seja tão interessante para um adulto. Quando a criança vem ali, olha o desenho que eu fiz, olha aqui, eu tô aqui, algum brinquedo e tal. É importante que você dê bastante atenção, porque nessa fase você nutre ainda mais do que nas outras fases essa parte da autoestima da criança. Então, quando você incentiva, você pode tanto dar vida para a criança quanto matar ela. Por isso, é bastante importante que você tenha ali contato olho no olho. E quais são atividades que ajudam muito, né, nessa fase? São aquelas atividades que necessitam de mais criatividade para serem feitas. Então, por exemplo, se o seu filho gosta de massinha, de desenho, de brincar na areia, de montar blocos, são atividades extremamente legais e divertidas ali, tanto para a parte da criança, quanto para a parte do desenvolvimento da imaginação. São brincadeiras que são mais fáceis de você trabalhar a imaginação com as crianças. Então, incentive eles, brinque com eles, senta ali, toma um tempo e cultive mesmo essas crianças. Imagina ali que é como se fosse uma plantinha, né? Se você não dá atenção, não regar, não estiver sempre pronto ali, disponível para essa criança, ela não vai florescer. Então, essa é a fase que você precisa ter mais ainda contato ali tete a tete com seu filho. Já na segunda situação, imagina ali que você tenha um filho até mais ou menos uns 14, 15 anos, que é a fase ali da adolescência, né? Essas crianças ali que estão nesse meio termo, elas já têm muitas dessas partes aí da criatividade e outras situações bem desenvolvidas, mas talvez elas possam passar ali por aquela fase da rebeldia, vamos dizer assim, né? A fase que as coisas já não fazem tanto sentido mais, que ninguém me entende, que eu quero assim, assado. E elas desenvolvem muitas vezes comportamentos de quererem sair da tribo, como a gente fala no universo terapêutico, né? A tribo ali é o jeito que a família, nosso sistema familiar sempre conduziu a vida e ele entende que eu quero tentar fazer diferente, só que muitas vezes essa fazer diferente vem de forma tóxica, de forma errada, e eles fazem ali por rebeldia. Existe uma forma correta de fazer diferente da família, e claro que não tem como cobrar isso, essa maturidade, de um adolescente. Por isso é bastante importante que ali da primeira infância até essa parte aí da adolescência, você mantenha sempre muito contato com a criança, conversando, deixando aberto, deixando ela segura, né? Que pode falar sobre qualquer tipo de coisa, explicando todas as coisas. Então, evite pensar que as coisas são tabus, né? Se você não explicar, se você não conversar, se não der abertura para o seu filho falar abertamente sobre as coisas que ele tem dúvida com você, certamente ou ele vai procurar fora de forma errada e vai acabar encontrando coisas que a gente sabe como a internet é, não é à toa que o Felca denunciou o Ítalo, ou até mesmo vai descobrir na rua, com os amigos, na escola, enfim. Então, se você prefere que ele aprenda de qualquer jeito, deixa largado. Agora, se você quer ensinar da forma que a sua família entende, né, os seus valores e tudo mais, deixa assim essa abertura e converse, explique, sem medo de explicar que certas coisas são assim mesmo e tudo bem. É claro que você precisa ter um linguajar um pouco mais adequado para cada idade. Então, para crianças menores, você vai mudar um pouco o jeito de falar. Mas é importante que você não minta, não invente. É importante que você sempre tenha esse diálogo aberto, ao mesmo tempo muito real ali. Que ele entenda que, você está falando, o que você está falando é verdade, é real ali. E pode contar comigo para tudo. Com isso, muitas vezes vai sim passar por essa fase um pouco da rebeldia,
mas de forma muito mais natural, né? De forma muito mais tranquila. E é nessa fase que também se desenvolve com mais rapidez as habilidades ali, seja cognitiva ou esportiva, e é importante que você pegue ali, entenda o que seu filho gosta e coloque ele para praticar, seja um esporte, seja um idioma, música, enfim. É bastante importante que você valorize tudo isso, porque essa fase é muito confusa na nossa estrutura cerebral mesmo, né? O nosso sistema fica um pouco confuso, porque são muitos hormônios, muita coisa mudando, e é importante que você incentive, você demonstre esse amor, carinho, afeto, e mostrar, ó, eu sei que tudo isso aqui tá complicado para você agora, mas tudo isso vai passar e eu tô aqui com você. Vamos junto nessa. Então é muito importante que você esteja ali sempre disposto ali a conversar, a guiar o seu filho. Então, preste atenção nesse ponto. Então, no terceiro caso, imagine que seu filho já está ali chegando na fase adulta, né? E aí é onde entra alguns conflitos internos aí. É muito comum que o pai e a mãe queira colocar ali embaixo das asas e cuidar sempre, até mesmo pela responsabilidade de pai e mãe, e é totalmente natural e aceitável, mas é muito importante que você consiga ali desenvolver a autonomia dos seus filhos, né? Claro, sempre lembrando das responsabilidades, das obrigações, e principalmente enfatizando e reforçando que toda ação tem uma consequência, seja positiva ou negativa. É muito comum que a gente fale da consequência negativa, mas sim, existem consequências positivas, e a consequência nada mais é que uma resposta a algum ato, né? Ela pode ser boa ou ruim. Mas, principalmente na fase adulta, é importante reforçar tudo isso, porque existem atos que as consequências são ali eternas, né? Não tem como voltar atrás e refazer ou arrumar a vida depois que fez. Então, é bastante importante você reforçar todos esses valores que seu sistema, sua família sempre prezou, né? É a fase que muitas vezes eles param para escutar e ver ali que durante a adolescência eu fui um pouco mais rebelde, achava meu pai e minha mãe chatos e tudo mais, e na fase adulta ele percebe, opa, não é bem assim, né? Eles estavam falando pro meu bem, eles estavam querendo cuidar de mim, e muitas vezes voltam ali a aceitar, né, o que o pai e a mãe falam. Então é importante você ter esse contato também. Mas é muito importante você soltar o seu filho para voar, né? À medida que o pai e a mãe castram o filho, vamos dizer assim, de forma a não deixar ele resolver as coisas, a pegar e fazer com que ele não possa ter a sua independência, sair, fazer as coisas e tudo mais, acaba com que ele fica um adulto com um pouco mais de dificuldade de resolver as coisas, desenvolver e tudo mais. Você pode ver que é bem comum, por exemplo, pessoas que sempre foram no hospital com a mãe, com o pai, e ela que falava sobre o que estava acontecendo ali com a criança ou adolescente, e quando ele chega na fase adulta, ele tem dificuldade no médico para falar sozinho o que está sentindo. Isso é um bom exemplo disso. Se acontece isso até mesmo com a consulta médica, imagino que não acontece com toda uma vida profissional, enfim. Por isso é bastante importante você deixar bastante livre, ao mesmo tempo que cobrar das responsabilidades, dos seus direitos e o que você tem que fazer para não cair em ciladas, em coisas que talvez não sejam totalmente ali adequadas, né? Existem coisas que a gente pode fazer ou não, e existem coisas que até mesmo por lei não se pode fazer. É bastante importante você reforçar esses valores. Que tem coisa que você precisa, ó, eu preciso que você faça até aqui, escolha o seu caminho, mas ó, essa parte aqui é até mesmo contra a lei. Não vai entrar nessa bolha aqui. Eu não te criei para isso. Enfim, ter esse diálogo mais aberto, né? É a fase que é a hora dos pais perceberem que está na hora dos filhos voarem. Bom, depois de tudo isso, fica bem claro que a nossa melhor saída vai ser sempre o diálogo. Por isso, cultive ele sempre dentro da sua família, de forma respeitosa, aberta, e fale ali sobre todos os tipos de coisa. Transforme seu lar num ambiente seguro e acolhedor para que seus filhos possam perguntar e falar sobre qualquer assunto. Com isso, a sua família só tem a ganhar. E claro, esse caso em específico tomou ali uma proporção muito grande na mídia e faz com que a gente entenda e sirva ali de um grande alerta para nós toda essa situação. Mas também é bastante importante lembrar que existem diversos outros casos que acontecem sem mesmo a gente saber ou entender, perceber que está acontecendo. Por isso, se você tem um filho que tem acesso à internet, às redes sociais,
é sempre importante que você, como pai, como mãe, fique ali atento e monitore os sites, as redes sociais, os tipos de vídeo que eles estão vendo. Isso com certeza vai te ajudar também a conseguir ter mais controle do que ele está ali acessando, para que esse tipo de coisa não entre na sua família e se torne algo natural. É como uma laranja podre no meio das outras, né? Estar em contato com certas coisas pode fazer com que todas as outras ali prossigam ali para a ruína, né? Então, tome bastante cuidado. E claro, nesse canal tem diversos outros vídeos que te ensinam a tratar através da reflexologia coisas que podem até mesmo ser consequências desse tipo de exposição, como ansiedade, insônia e outras dores mais. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou preparar aqui e deixar uma playlist para você acompanhar e poder aplicar aí na sua casa. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva, deixa o like e deixa aqui no comentário do que você achou, que tipo de vídeo você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui. Então, acompanhe lá, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima.